Olá, eu sou o Caio Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Mais uma segunda-feira, já começando mais uma semana que continua os protestos aí no Brasil, as greves, já é o 8º dia. Mas como isso daí faz um pouco do foco aqui do programa, vamos começar. Hoje começando lá da Série D do Campeonato Brasileiro, pelos times catarinenses, começando pelo Tubarão. O Tubarão já está classificado para a próxima fase, classificou como líder do grupo. Muito bem, de 18 pontos disputados, conquistou 15. Só perdeu para o Novo Hamburgo, que é atual segundo colocado em sua chave. Lembrando que na Série D do Campeonato Brasileiro tem 18 chaves, todas com 4 times e só enfrentam entre si. Não é igual ao Campeonato Paulista, que time da Série A joga contra time da Série... contra time da chave A, disputa contra time da chave C, D, E e assim por diante. No Campeonato Brasileiro da Série D, é time da chave A contra time da chave A, não tem contra fora. E tem bastante jogos também por causa que é ida e volta. Então são 18 pontos disputados e são quem consegue ganhar os 18 classifica melhor na classificação e pode decidir em casa. O Atlético Tubarão está entre os 5 melhores da competição na classificação geral por causa justamente disso. 18 pontos disputados, já conquistou 15. Já temos alguém aí, Ralian? Vanessa Nathaniel Bertan, Abraço para Vanessa Nathaniel Bertan. Realdinho Bortolini, Abraço para Realdinho Bortolin. Claire Salvalaia Silva, Abraço para Claire Salvalaia, Salvalaio Silva. Cristiane Formentini, Abraço para Cristiane Formentin. Moisés De Pieri, Abraço para Moisés De Pieri. Ivair Lessa, Abraço para Ivair Lessa. Vanderleia Guizo, Abraço para como é que é? Vanderlei Abraço para Vanderleia Guizo. Lédio Pereira, Abraço para Lédio Pereira. Cristina Fernanda Sartor, Abraço para Cristina Fernanda Sartor. Rafaela Sacchi, Abraço para Rafaela Sacchi. Salete Rosa, Abraço para Salete Rosa. Paulo Sérgio de Souza, Um abraço para o Paulo Sérgio de Souza. Franciele Nogueira, Abraço para Franciele Nogueira. José Saúl João, Abraço para José Saúl João. Tami Pedroso, Abraço para Tami Pedroso. Franciane Medeiros, Abraço para Franciane Medeiros. Começamos o programa com bastante gente hoje, né, Ralha? Lucas Vieira, Abraço para o Lucas Vieira, que joga aqui também, já jogou pela Fumaça, jogou lá pela CME, as categorias de base, jogou até o estadual do 15 ano passado, ele mora aqui no Naspolino mesmo. e Caetano Almeida, E abraço para o Caetano Almeida. Márcia Hirsch, E abraço para Márcia Hirsch. Nome não deve ser brasileiro esse Hirsch aí, sobrenome. Então agora sim, já voltando pra cá, subindo um pouco, indo pra Série C. Só lembrando que eu falei ali do Tubarão e não falei o resultado, né? O Tubarão venceu por 3-0 do Cianorte. O Cianorte é o mesmo clube que eliminou o Criciúma da Copa do Brasil, antes das oitavas de finais. Depois foi eliminado ainda por Internacional, que também agora tá muito bem esse Campeonato Brasileiro, o Internacional. Então pra vocês verem, a fase que o Criciúma tá é tão mal que perde para um time que levou 3-0 pro Atlético Tubarão, que está na Série D. E o Criciúma está na Série B do Campeonato Brasileiro, para ver a fase do nosso Tigre aqui de Santa Catarina. Agora já subindo um pouco, indo para a Série C, o Joinville está cada vez se afunilando mais ainda para ir para a Série D do Campeonato Brasileiro. Empatou mais uma, empatou contra o penúltimo de sua chave, já que também a Série C também é de chave. Tem a chave A e a chave B. O Joinville está atualmente na chave B, indo quase para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Tupi, que era nono colocado, e o Joinville era 10º, agora o Joinville continuou como 10º, e o Tupi subiu um pouquinho na tabela. O empate foi 1-1, o Joinville foi um resultado muito mal, já conseguiu só um ponto, e o Tupi também não foi lá grandes coisas, por causa que só conseguiu um ponto também. Só que foi pior para o Joinville, por causa que empatou em casa contra um time que briga para não cair também. Agora já subindo um pouco, indo para a Série B do Campeonato Brasileiro com os catarinenses ainda, o Avaí venceu o Paysandu por 3-1 e tirou a invencibilidade do Paysandu. O Paysandu era o único invicto até o momento da Série B do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo a invencibilidade pro Avaí. O Avaí que está muito bem, começou a crescer um pouco no seu futebol. Os gols marcados da partida do Avaí foi marcado por Rodrigão, por Gomes e o Rômulo. Já o time do Paysandu marcou com Cassiano. Agora, outro jogo que não aconteceu, mas que vai acontecer ainda, que acontece amanhã de outro time catarinense, é o time do Figueirense. O Figueirense vai jogar contra o São Bento às 7h15 da noite, lembrando que o Figueirense joga fora de casa. O Figueirense tem a obrigação de vencer se quer subir mais um pouco na tabela. Agora já, continuando isso daí, agora
fugindo um pouquinho do assunto, os jogadores do Figueirense acabaram criando um grupo. Criaram um grupo para conseguir treinar, já que alguns acabaram ficando sem gasolina por causa que eles estavam jogando lá no Nordeste. E quando eles chegaram aqui já não tinha mais gasolina e muitos jogadores não conseguiram abastecer. E com isso eles criaram um grupo no WhatsApp e agora eles estão tudo, a maioria indo de carona pro treino. Vão em 5, 4 dentro de um carro, aproveitando quem tem gasolina ajuda os outros. Senão alguns atletas ficariam sem treinar. Isso seria muito ruim para ver como afeta até os jogadores lá no futebol. Muitos dizem, quem tem dinheiro resolve tudo lá. Os jogadores não tem com sofre, resolve bastante, recebe bastante, tudo eles conseguem resolver. Mas a crise não afetou só nos classes mais baixas e média, afetou até os jogadores de futebol. Agora já indo pro futebol nacional, indo para a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que começou com a primeira rodada, que foi o primeiro jogo da rodada, foi o do Fluminense contra a Chapecoense. A partida acabou 3-1. Foi um jogo muito bom. O Fluminense mostrou que está muito bem preparado para esse Campeonato Brasileiro. O time do Fluminense abriu 2-0, a Chapecoense diminuiu para 2-1 e depois o Pedro marcou outro gol aos 87 minutos de jogo e acabou decretando 3-1 pro time do Fluminense. Lembrando que o Pedro foi um dos melhores jogadores no Cartola essa rodada, muitas pessoas botaram ele, eu não botei, foi a minha pior rodada no Cartola. Nossa, fazia muito tempo que eu não ia tão mal assim, fiz só 38 pontos numa rodada onde a média foi 56. Foi muito mal mesmo. Não botei Pedro, não botei Zé Rafael. Botei bastante jogadores do Palmeiras e acabei me complicando. Perdi até pro Lanterninha da rodada lá da nossa liga. Eu fui o Lanterninha. Fiquei bem mal essa rodada e já perdi até umas colocações já. Agora já continuando, indo para o segundo jogo, foi do Palmeiras. Justamente o Palmeiras que foi que me complicou. Eu botei 10 jogadores do Palmeiras no Cartola, indo confiante já, achando que o Palmeiras ia conseguir vencer a partida fácil contra o Sport, por causa que já vinha mostrando, o Palmeiras estava muito melhor que o Sport. Mas daí o jogo começou bem, o Keno abriu 1-0 o placar, até ali tava bem, gol do Keno, tava indo muito bem no Cartola. Daí depois o time do Sport me complicou por causa que tinha 4 jogadores da defesa do Palmeiras. E todo mundo sabe quando um time sofre um gol no Cartola, a pontuação desce bastante, desce 5 pontos, por causa que o pessoal da defesa ganha 5 pontos já por não estar sofrendo gol. E quando toma o gol ele já vai menos 5 pontos, e com isso eu tinha 4 jogadores, já foi menos 20 pontos na defesa. E depois o Sport ainda fez 2-1, me complicou mais ainda, porque aí desceu mais 2 pontos do Jailson. E depois o Palmeiras conseguiu empatar com o gol do Johan. O Johan era um dos únicos que eu não tinha no Cartola, já que ele saiu do banco. Mas a assistência ainda deu certo porque foi do Bruno Henrique. Depois, no finalzinho da partida, o time do Palmeiras mal comemorou. O time do Sport fez 3-2 com o Rafael Marques. E depois, no final da partida, para me complicar mais ainda no Cartola, que poderia eu ficar com 50 pontos, foi o Keno. Ele perdeu e desceu mais 4 pra mim, já que pênalti perdido é menos 4. Se fosse gol era mais 8. Não seria tão mal, eu ficaria quase na média, mas me complicou bastante o time do Palmeiras. Já temos mais alguém, Raylan? Abraço pro Robson Luiz Bonadel, que foi o vencedor da caneca semana passada do sorteio. Já entreguei pra ele no sábado mesmo. Só lembrando que toda sexta-feira é sorteada uma caneca do programa aqui. Já teve 2 vencedores, já foi 2 canecas sorteadas. Foi da Heloísa na primeira semana e o do Robson na segunda semana. Os dois que são bem ligados ao esporte e a caneca acabou saindo para eles. Abraço para Edelso Sartor. Abraço para Rosana Silva. Abraço para Lúcio Pereira. Abraço para Gorete de Souza. Abraço para Nair da Rosa. Abraço para Ana Lu Bernardo. Abraço para Deia Correia. Abraço para o Flávio Ferreira, que faz o programa aqui. Não, o Pereira. É, o nome parecido, eu sempre me confundo às vezes. Abraço para o Claudionir Pacheco Silveira. E Maiara Collins. É, só... Então agora sim, só lembrando como eu tava falando da caneca, quem querer participar é só comentar eu quero participar. Já vai estar participando do sorteio na sexta-feira. Toda vez depois do programa, o Beto vem aqui e faz sorteio junto comigo depois do programa. O Ryan até me falou antes ali que já tem um participante. Depois eu vou até pedir pro Ryan ver qual é o nome pra mim anunciar, pra falar também pra vocês que já tem um participante. A outra rodada também foi... Oi? Fátima Bernardo? Então a primeira participante já do sorteio essa semana é a Fátima Bernardo. Então agora, gente, pra cá,
Outro último jogo de sábado foi o Atlético Mineiro e Flamengo. Ali é um jogo que valia a liderança, quem conseguisse a vitória e ficar líder isolado dessa rodada. E o grande vencedor da partida foi o Flamengo, com gol do Everton Ribeiro, que vive seu melhor momento desde quando chegou no Flamengo. Desde seus últimos 6 jogos, conseguiu marcar 4 gols. Tá vivendo uma fase muito boa. O time do Flamengo mesmo tá vivendo uma fase ótima. Vem conquistando grandes resultados. Não é à toa que tá lá em cima no Campeonato Brasileiro. Classificado na Copa do Brasil. E classificado na fase de grupos já da Libertadores. Já tá nas oitavas de finais. Não foi como líder, mas conseguiu se classificar do mesmo jeito. Classificou em segundo, já que o time do Flamengo também caiu no grupo da morte, com vários times bons. River Plate, Emelec, inclusive o Flamengo também. Foi o grande grupo da Libertadores. O Flamengo, como eu falei, venceu por 1-0 com o gol do Everton Ribeiro. Depois no contra-ataque, na falha do zagueiro Emerson, o Vinícius Júnior passou voando pelo zagueiro, passou correndo muito rápido mesmo. O Vinícius Júnior está próximo de fazer seus últimos jogos, talvez depois da Copa ele já vai pro Real Madrid. Agora já indo para outro jogo, daí já é no domingo, o jogo às 11 da manhã, já que todo domingo tem um jogo às 11, uma rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acabou 0-0, foi o Clássico Paranaense. Não o Coritiba e o Atlético Paranaense, mas sim Paraná e Atlético Paranaense. No final da partida teve até um jogador do Atlético Paranaense que acabou chamando o time do Paraná de pequeno. Falou que quando um time grande jogava contra um time pequeno, o pequeno sempre ficaria na retranca. E aí que ele xingou um pouco o time do Atlético, o time do Paraná, desculpa. Xingou o time do Paraná. É uma coisa que é desnecessário falar, mas quando tem um clássico, os jogadores sempre têm esses pensamentos um pouco diferentes. Já agora falando um pouco do jogo, foi um jogo bem parado, nenhum dos dois goleiros precisou fazer muitas defesas difíceis. O que mais atacou ainda no segundo tempo foi o time do Paraná. Perdeu umas 2-3 chances com o meio-campo Caio Henrique. Agora já indo para a partida, para os outros jogos que foram às 4 da tarde, aí às 7 da noite. Agora o das 4 da tarde foi o do time do Bahia e do Vasco. Já foi a segunda vez que eles se enfrentam esse ano e a segunda vez que dá a vitória para o time do Bahia e a segunda vez que dá mais um placar de 3-0 para o time do Bahia. O Bahia tá praticamente botando o time do Vasco no bolso. Agora só não se sabe se no São Januário vai acabar 3-0 pro Bahia também na Copa do Brasil. Lembrando que o destaque da partida foi o Zé Rafael, sem dúvida. Ele deu uma assistência e acabou marcando um gol também. O Regis também deu uma assistência e também marcou um gol. Outro jogo agora também é o do Bahia e o do Botafogo e o do Vitória, me desculpa. O Botafogo estava como mandante, saiu perdendo ainda e depois o Chiesa conseguiu marcar o gol de empate e acabou 1-1 a partida. O Botafogo só está disputando a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro e ainda não vem muito bem no Campeonato Brasileiro, vem conseguindo maus resultados direto. Agora outro jogo também foi o do Santos e do Cruzeiro, onde o Santos era o mandante e acabou sofrendo a derrota para o time do Cruzeiro, que comandou o jogo a partida inteira. O time do Santos não levou muito perigo, o meio-campo do Cruzeiro dominou a partida, tão muito bem mesmo o time do Cruzeiro, vem vendo um grande momento. E o Gabigol ainda perdeu um gol só, praticamente ele e o goleiro. Ele saiu na frente, mas depois de um pique monstro do zagueiro Dedé, que tá entre os 12 suplentes, ele conseguiu prensar a bola indo com o Gabigol e o Gabigol acaba finalizando para fora. A partida acabou somente 1-0 Cruzeiro mesmo. Agora outra partida que foi Internacional e o Corinthians saiu vencendo já os 5 minutos de partida com o gol do Matheus Vital. E depois o time do Inter no segundo tempo conseguiu virar a partida. Virou para 2-1 com o gol do Leandro Damião. E depois no último lance já da partida, com o Rossi marcou 2-1 depois de uma triste falha do Mantuan e também do goleiro Walter. A bola foi lançada pelo zagueiro do Inter e quando chegou lá no ataque o Mantuan foi tentar dominar a bola, acabou escorregando. Como o Walter estava fora do gol, o Rossi só empurrou a bola para dentro do gol e marcou 2-1 para o time do Inter. Agora a penúltima rodada penúltimo jogo dessa rodada foi o São Paulo e o América Mineiro. São Paulo que venceu por 3-1 a partida, dominou o América Mineiro a partida inteira. Já pelo lado da última partida, foi o Ceará e o Grêmio, onde o Grêmio venceu a partida por 1-0. Já temos mais alguém, Ralê? Chile Martins também. Abraço para Chile Martins Tomé. Marcilane Pisoni. Abraço para Marcilane Pisoni. Glória Darabas. Abraço para Glória Darabas. E Suzete Fernandes Magain. E abraço para Suzete Fernandes Magain. Esse nome eu sempre me lembro. O Robson também quer participar do sorteio?
Então, vamos botar no sorteio também, ele também comentou. Então agora já temos dois participantes, é a... como é que é o nome dela? A Fátima Bernardo e também o Robson. O Robson já ganhou semana passada e não tem problema. Quem já ganhou também pode participar. Vá que leve a sorte, consegue ganhar o sorteio novamente. Ele disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas talvez pode cair, né? Então vamos lá agora, indo pro futebol internacional, onde teve o grande jogo do ano, onde todo mundo espera. Foi o Real Madrid contra o Liverpool. O Real Madrid venceu a partida por 3-1. Já foi uma partida bastante contestada. Falaram até de suborno de resultado, compra de jogadores. Já que sempre tem essas aí dos torcedores que acabam perdendo, não pode admitir a vitória do outro time. A partida acabou 3-1 pro time do Real. O Bale, que saiu do banco, decidiu a partida. Fez um gol que deve concorrer ao Puskás, sem dúvida. Um gol bem parecido com o do Cristiano Ronaldo. Uma curiosidade é que o gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta contra a Juventus foi marcado aos 63 minutos e 3 segundos, e o gol do Gareth Bale foi marcado aos 60 minutos em ponto. Os dois gols de bicicleta bem perto do tempo do outro. Um aos 60 minutos e 3 segundos, e outro aos 63 minutos e 3 segundos, e outro só aos 63 minutos. O gol do Bale, na minha opinião, foi mais bonito que o do Cristiano Ronaldo. Parece que foi mais... não foi tirado da cartola também do Cristiano Ronaldo. Só que o do Cristiano Ronaldo parecia já mais esperado, já estava se posicionando. Já o do Bale foi do nada, ele puxou uma bicicleta. E ninguém esperava também que o jogador ia sair do banco e ia marcar 2 gols. Depois, no final da partida, o Bale arriscou um chute lá do meio da rua, bem de fora da área, e o goleiro Karius aceitou, acabou furando. E o Karius também, que teve uma baita uma falha já no primeiro tempo, no segundo tempo também. Foram os 4 gols da partida, foram marcados no segundo tempo. O Karius foi jogar a bola para fazer a reposição, o Benzema só botou o pé na frente, o Karius acabou falhando. A partida, como eu falei, acabou 3-1 e o Karius já sofreu até ameaças de mortes pelos torcedores do Liverpool nas redes sociais. Agora já indo para algumas especulações, já que estamos sempre no final da temporada e sempre tem algumas especulações em transferência. Agora só algumas que já se concretizaram, foi a do zagueiro De Vrij, que jogava na Lazio, fez uma boa de uma temporada, vinha se destacando bastante, foi contratado pela Inter de Milão, rival da Lazio lá na Itália. Agora o De Vrij vai fazer uma dupla de zaga junto com o Miranda ou o Skrtel. O Skrtel também está bem próximo já de sair da Inter de Milão. Talvez ele possa vir para substituir justamente esse zagueiro que está perto de sair e para fazer dupla com o zagueiro Miranda, zagueiro da seleção brasileira. Outro também foi oficializado, foi o Wolf. O zagueiro, o meio-campo que jogava no Frankfurt, agora foi contratado pelo Borussia Dortmund. 5 milhões de euros, o meio-campo de 23 anos. Ele que é dado como uma das maiores promessas do futebol europeu. Mas talvez eu já não acompanhei muito. Ele não ficou na seleção do ano da Bundesliga. Não acompanhei muito Frankfurt essa temporada. Eu atualmente não conhecia ele mesmo. Agora que eu conheço mais, já que o time que eu torço na Europa, já falei pra vocês, é o Borussia Dortmund, time alemão. Agora já indo para algumas especulações, que é o De Gea no Real Madrid. O Real Madrid tá para oferecer 112 milhões de euros no goleiro do time do Manchester United. O goleiro do Manchester United em 2015 quase foi pro time do Real Madrid, só que teve algumas coisas lá, problema de contratos, essas coisas, ele não acabou indo. Outra especulação é o Sócrates, zagueiro do Borussia Dortmund, pro Arsenal. O Arsenal precisa contratar o zagueiro, não tem zagueiro muito bons, além do Mustafi. Agora, outro jogador que pode abalar a janela de transferência é o Mbappé. Ele pode estar de saída para o time do Manchester City, o time de Pep Guardiola. O Mbappé foi contratado essa temporada pelo time do Paris Saint-Germain, foi contratado por 180 milhões de euros. Agora, já indo para uma notícia aqui do meio que envolve o futebol brasileiro também, é o Cuesta, que está bem próximo de sair do Internacional e ir para o Boca Juniors. Saiu as notícias esses dias. Ele que vem vendo uma boa temporada também, tá muito bem no Inter, é um dos melhores zagueiros jogando atualmente aqui no Brasil. A outra também é o do Dalbert, que joga lá na Inter de Milão e está próximo de sair e para ir por empréstimo somente para o time do Mônaco, que não tem grandes laterais esquerdos e foi um dos maiores problemas do Mônaco essa temporada. Agora, outra notícia também envolve o futebol nacional, é o do Wagner Love. Saiu umas especulações que o Flamengo poderia estar atrás do Wagner Love. Aí eu acho meio difícil, já que o Flamengo acabou de contratar um centroavante, que foi o Henrique Dourado, e também tem muitos atacantes já no time. Agora, outras 3 negociações
que também pode sair muito caro, que é a do Bale no United por 87 milhões de euros. Não sei agora se ele vai sair, talvez ele pode ganhar mais espaço agora no Real Madrid, depois desse grande jogo que ele fez na final. O Pogba pode estar de saída do Manchester United para ir para a Juventus. O Pogba, lembrando que antes de ir para o Manchester United, ele estava jogando na Juventus. E a última é do Alisson no Liverpool. Depois da falha do Karius na final da Champions League, aumentou mais ainda a especulação que o Alisson pode estar de saída para ir para o Liverpool. Sair da Roma para ir para o Liverpool por 100 milhões de euros. E agora, mas que não vai dar quase nada se conseguir se transferir, que também aumentou mais ainda a especulação do Gea no Real Madrid, que é a do Joey Hart no Manchester United. Joey Hart que não foi convocado para a Copa, mas já fazia um bom tempo que ele era goleiro da seleção inglesa. Já temos mais alguém, Ralian? Pera aí. Abraço pro Rafinha Cardoso. Abraço pro Reginaldo Rodrigues. Abraço pro Alcir Caetano. E abraço pra Naninha Suzy Cardoso. Então agora sim, só lembrando, quem querer participar do sorteio da caneca na sexta-feira, é só comentar, eu quero participar. Já foram sorteadas 2 canecas, uma o Robson Luiz, que agora também já está participando, foi o vencedor na segunda semana, e na primeira semana quem venceu foi a Elaine. Os dois, como eu falei, estão bem ligados ao esporte. Agora só lembrando que toda segunda e sexta-feira tem uma seleção da Copa do Mundo aqui no programa, e a seleção de hoje é a Polônia. Só lembrando que para entender um pouco da história do futebol, tem que saber um pouco da economia e da história do país também. Vamos lá, Ralian? Só lembrando que todos os patrocinadores do programa estão passando aí embaixo. O da Santina, o da Lenix Facção, já falei da Santina, o do Bar do Divino e o da Dai Adesivos. Todos estão passando o seu telefone do lado. Agora sim, o Rally só vai arrumar certinho pra ele. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. Deixa eu só. Pronto. Agora sim, acho que foi, né? Agora sim. Então tá. Não é que tava um pouquinho alto aqui. Tá um pouquinho alto. Tá, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a Polônia. Polônia é um país europeu, cuja capital é Varsóvia. Então vamos lá. A origem. A Polônia foi fundada em meados do século X pela dinastia Piast. O primeiro governante polaco historicamente verificado, Mieszko I, foi batizado em 966 e adotou então o catolicismo como religião oficial de seu país. No século XI, a Polônia fragmentou-se em diversos estados menores, que foram posteriormente devastados pelos exércitos mongóis da Onda Dourada, em 1241, 1259 e 1287. Em 1320, Ladislau I tornou-se o rei de uma Polônia reunificada. Seu filho, Casimiro III, é lembrado como um dos maiores reis polacos da história. A peste negra, que afetou grande parte da Europa de 1347 a 1351, não chegou à Polônia. A Idade do Ouro. Sob a dinastia Jagiellônica, a Polônia forjou uma aliança com seu vizinho, o Grão-Ducado da Lituânia. Começou então, após a União de Lublin, uma Idade do Ouro que se estendeu ao longo do século XVI e que deu origem à comunidade polaco-lituana. A Slakta, nobreza da Polônia, muito mais numerosa do que os países da Europa Ocidental, orgulhava-se de suas liberdades e de seu sistema parlamentar. Durante esse período próspero, a Polônia expandiu suas fronteiras de modo a tornar-se o maior país da Europa. As partilhas da Polônia. Em meados do século XVII, uma invasão sueca, o chamado Dilúvio e a revolta cosaca de Chmielnik, que devastaram o país, marcaram o final da Idade do Ouro. A gradual deterioração da comunidade, que passou de potência europeia a uma situação de quase anarquia controlada pelos vizinhos, foi marcada por diversas guerras contra a Rússia e pela ineficiência governamental causada pela Liberum Veto, segundo o qual cada um dos membros do parlamento tinha o direito de dissolvê-lo e de vetar projetos de lei. As tentativas de reformas foram frustradas pelas três pastilhas da Polônia, de 1762, 1793 e 1795, que condenaram o país a desaparecer do mapa e seu território a ser dividido entre Rússia, Prússia e Áustria. Os polacos ressentiram-se dessa situação e rebelaram-se em diversas ocasiões contra as potências que partilharam o país, em especial no século XIX. Em 1807, Napoleão restabeleceu um estado polaco, o Ducado de Varsóvia, mas em 1815, após as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena tornou a partilhar o país. A porção oriental coube ao czar russo e era regida por uma constituição liberal. Entretanto, os czares logo trataram de restringir as liberdades polacas e a Rússia terminou por anexar de fato o país. Posteriormente, no século XIX, a Galícia
então governado pela Áustria, em particular a cidade livre de Cracóvia, tornaram-se um centro de vida cultural polaca. A reconstituição da Polônia. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aliados concordaram em restabelecer a Polônia conforme o ponto 12 dos 14 pontos do presidente norte-americano Woodrow Wilson. Pouco depois da rendição alemã de novembro de 1918, a Polônia recuperou sua independência, numa fase histórica conhecida como Segunda República Polaca. A independência foi reafirmada após uma série de conflitos, em especial a Guerra Polaco-Soviética, quando a Polônia infligiu uma derrota acachapante ao Exército Vermelho. O golpe de maio de 1926 por Józef Piłsudski entregou as rédeas da República Polaca ao movimento Sanakia, uma coalizão em busca da limpeza moral da política do país. Este movimento controlou a Polônia até a eclosão, da Segunda Guerra Mundial, em 1979, quando tropas nazistas e soviéticas invadiram o país. Varsóvia capitulou em 28 de setembro. Conforme o pacto Ribbentrop-Molotov, a Polônia foi partilhada em duas zonas, uma ocupada pela Alemanha e outra a leste ocupada pela União Soviética. De todos os países envolvidos na guerra, a Polônia foi o que mais perdeu em vidas, proporcionalmente à população total. Mais de 6 milhões de habitantes morreram, metade deles judeus. Foi da Polônia a quarta maior contribuição em tropas para o esforço de guerra aliado, após a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos. Ao final do conflito, as fronteiras do país foram movidas na direção oeste, de modo a levar a fronteira oriental para a linha Curzon. Entre mentes, a fronteira ocidental passou a ser a linha Oder-Neisse. A nova Polônia emergiu 20% menor em território. O redesenho dos limites forçou a migração de milhões de pessoas, principalmente polacos, alemães, ucranianos e judeus. O país foi um dos que mais sofreu com o Holocausto nazista. A Polônia comunista do pós-guerra. A União Soviética instituiu um novo governo comunista na Polônia, semelhante ao do restante do bloco soviético, o que levou a um alinhamento militar com o Pacto de Varsóvia ao longo da Guerra Fria. Em 1948, instalou-se um regime totalitário de molde stalinista. A República Popular da Polônia foi oficialmente proclamada em 1952. Em 1956, o regime de Władysław Gomułka tornou-se temporariamente mais liberal, ao libertar diversas pessoas da prisão e aumentar algumas liberdades individuais, situação que se repetiu nos anos de 1970 com Eduard Gierek, embora persistisse a perseguição contra a oposição dos comunistas. As agitações trabalhistas de 1980 levaram à formação do Sindicato Independente Solidariedade, que com o tempo tornou-se uma força política. Em 1989, venceu as eleições parlamentares. Lech Walesa, um candidato de Solidariedade, que venceu as eleições em 1990. O movimento Solidariedade pronunciou o colapso do comunismo na Europa Oriental. Um programa econômico de choque conduzido por Leszek Balcerowicz no início dos anos 90 dotou o país de uma economia de mercado. Apesar de retrocessos temporâneos em índices sociais e econômicos, a Polônia foi o primeiro país pós-comunista a atingir o seu nível de produto interno bruto pré-1979. Os direitos individuais foram ampliados, como a liberdade de expressão. Em 1991, a Polônia tornou-se membro do Grupo de Visegrad e, em 1999, da OTAN, juntamente com a República Tcheca e a Hungria. A Polônia aderiu à União Europeia em 1º de maio de 2000. Os principais produtos agropecuários são a batata, as frutas, verduras e trigo. Os principais produtos industrializados são máquinas para construção, ferro, aço, produtos químicos e construção naval. Então, agora sim, só esperar o Rally mudar ali pra mim. Tá. Agora só uma coisa que eu esqueci de falar ali pra vocês é que o Cristiano Ronaldo pode estar em saída do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, que é o maior ídolo já da história do time do Real Madrid, é que depois que ele se aposentar, quem assiste futebol vai poder falar pros seus filhos, netos, que pôde ver um dos maiores jogadores da história do futebol foi o Cristiano Ronaldo, e também não pode deixar de lado o Messi. Só que foca agora o Cristiano Ronaldo, que ele pode estar em saída do Real Madrid. Na entrevista ontem, depois do jogo, ele falou que foi bom estar no Real Madrid e agora ninguém sabe se ele vai sair ou vai ficar. Tudo que indica que ele vai sair e pode estar indo ou para a China, que ele já teve propostas ano passado, na janela de transferência do ano passado, ou para o Manchester United ou para o Sporting de Portugal. O mais difícil é ele ir para o Sporting em Portugal, por causa que a multa dele também é muito alta e o Sporting também não tem tanto dinheiro. O que mais indica que ele vai é para o time do Manchester United. Agora já indo para a seleção da... já temos alguém, Relha? Peraí. Abraço para o Gilson Luiz da Rosa. Abraço para Eva Frontina. Abraço para Giovana Reco. Abraço para Cida da Silva. Abraço para o João Guerra. Abraço para o Felipe Cardoso.
Abraço pro Matheus Júnior. Valeu de Vieira, falando que fala bem. Obrigado, Vaneide. Obrigado, Vaneide. A gente sempre tenta falar, a gente se enrola também um pouco, por causa que é bastante tempo falar também. Só hoje já temos quantos minutos aí falado já, Ralha? Deixa eu ver ali. Ó, depois do Rally ver ali, já deve ter uns 30 minutos. Uns 30 minutos, o Rally fala uns 10, são 20 minutos. 30 minutos em ponta. Já a gente trava um pouco às vezes porque é bastante tempo falado. O Ryan já falou 10 também, é bastante tempo falado e a gente às vezes vai se acostumando um pouco também. Eu já me impressiono com os caras lá de rodeio, essas coisas CTG. Como é que eles conseguem falar tão rápido assim, não se embaralho? Eu às vezes aqui falando mais ou menos já dá uma travada na língua, erro até o nome do pessoal que o Ryan fala ali pra mim. É só, Ryan? Então tá. Então agora já indo para a seleção da Polônia, o título de maior expressão da seleção da Polônia não é nem a seleção principal, é o Sub-23, que foi a medalha de ouro na Olimpíadas de 1972. E ela também conquistou o prata em 1976 e 92 nas Olimpíadas. Agora a seleção da Polônia não vem tão bem em Olimpíadas. Eu acho que, se eu não me engano, ela também nem disputou a última Olimpíada que teve aqui no Brasil em 2016. A seleção da Polônia tem um dos melhores jogadores do mundo atualmente e o melhor centroavante do mundo, que na minha opinião, sem dúvida o melhor, é o Lewandowski, o Robert Lewandowski. É atualmente centroavante do time do Bayern de Munique e já sofreu bastante especulações aí para o Real Madrid e outros times europeus. A seleção da Polônia sofre bastante azar quando o assunto é Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo disputada pela seleção da Polônia foi em 1938 e naquela Copa a Polônia não foi muito bem. Ela passou da primeira fase, só que já quando chegou nas oitavas de finais, pegou a melhor seleção do mundo e a maior campeã mundial, que é a seleção brasileira. E nós já caiu nas oitavas de finais, nem conseguiu avançar naquela fase. Depois ela ficou um tempinho sem disputar, e depois ela conseguiu jogar algumas Copas do Mundo, ficou uns 20 anos, 22 anos sem Copa do Mundo, e depois que ela conseguiu voltar a jogar. Já agora, continuando na seleção da Polônia, o maior artilheiro da história da seleção da Polônia é o Robert Lewandowski, que tem 91 jogos e tem 51 gols. Provavelmente ele vai aumentar muito mais, já que também é novo. Ele tem os seus 26, 27, 28 anos. É jovem ainda, vai jogar bastante jogos ainda com a seleção da Polônia. O jogador que mais participou com a camisa da seleção da Polônia esse nome aqui é complicado de falar. É o Michel Zelakal, algum desse tipo. Os nomes poloneses são bem difíceis de se falar mesmo. Ele participou com 102 vezes com a camisa da seleção da Polônia. Só que lembrando que o Lewandowski já tem 91 jogos. Então, provavelmente ele possa passar em 5, 6 anos, ele vai fazer muito mais jogos que esse Michel, um nome complicado de se falar. Agora, já terminando aqui, a seleção da Polônia não tem muito o que falar, só falar um pouco agora da Copa do Mundo, que vai ser um pouco difícil elas classificar também. É um dos grupos mais parelhos dessa Copa do Mundo. Tem Japão, Colômbia, todas seleções do mesmo nível. E também tem o Senegal, que é uma seleção que eu aposto que vai chegar até umas quartas e oitavas de finais da Copa do Mundo. É uma seleção boa, tem alguns jogadores de bastante destaque, como Mané, o Sané, o zagueiro. Não é o Sané do Manchester City, é o Sané zagueiro que joga pelo Hannover da Alemanha. Já temos mais alguém antes de encerrar aqui, Ralha? Não? Então tá. Então só lembrando quem quer participar. Opa! Abraço para Lidorvina João Crespim. E abraço para Jéssica e Juliano. Então já só para terminar aqui, quem querer participar do sorteio da caneca sexta-feira, é só comentar eu quero participar. Já temos 2 participantes no momento, que é o Robson e a Fátima. O Robson que já ganhou semana passada, mas pode participar do mesmo jeito, não tem por que não participar. Sexta-feira acontece sorteio aqui, o Beto Madeira vem aqui fazer o sorteio também. Então já espero vocês quarta-feira novamente. Quarta-feira é a outra seleção, é a seleção do Industrial, que não é um resultado tão bom, mas também não é tão ruim. Então espero vocês aqui quarta novamente às 3 horas da tarde. Tchau.